Quando o presidente russo morre subitamente e o mundo fica à beira da catástrofe nuclear nos Estados Unidos, o jovem analista da CIA tem que descobrir quem está por trás da conspiração. Hoje, vamos recapitular o filme chamado A Soma de Todos os Medos de 2002. O filme começa durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973. As forças egípcias e sírias estão prestes a derrotar Israel. Como última medida de precaução, é lançado um A-4 Skyhawk com armas nucleares para garantir que as forças terrestres israelitas não sejam completamente aniquiladas. O caça-a-jato é atacado por uma bateria de mísseis terra-ar síria e abatido. Entre os destroços amplamente espalhados pelo deserto árido abaixo, está uma bomba nuclear intacta, enterrada profundamente na cratera deixada pelos destroços. 29 anos depois, o presidente dos Estados Unidos, Robert Fowler, e sua equipe de segurança nacional estão em Mount Weather, Virgínia, para participar de um exercício de guerra nuclear. O presidente pede para o diretor da CIA, William Cabot, para viajar para a Rússia para fazer a inspeção às instalações nucleares russas, de acordo com os termos do Tratado de Redução de Armas Estratégicas. Na sede da CIA em Langley, Virgínia, o jovem analista Jack Ryan faz parte de um grupo que assiste ao vídeo atual do presidente russo Zorkin e comenta sarcasticamente o seu recente ganho de peso. Simultaneamente, um obscuro grupo neonazista reúne-se em Viena. O seu líder, Richard Dressler, lamenta a impotência da Europa moderna diante do domínio global dos Estados Unidos e da Rússia. Nas colinas de Golã, um comerciante de sucata árabe está escavando o local da queda do avião israelense em 1973. Ele atinge um objeto duro alguns metros abaixo do solo e percebe que é algum tipo de bomba. Achando que possa ser valioso, ele e seu ajudante terminam cuidadosamente de desenterrar a bomba com a ajuda de uma caminhonete. Enquanto isso, o presidente russo Zorkin morre de ataque cardíaco. Na manhã seguinte, Jack Ryan está na cama com a namorada, doutora Kathy Muller, quando recebe um telefonema de emergência, convocando-o para Langley. Antes de ir, ele a convida para jantar, o qual ela aceita. Chegando à sede da CIA, ele é informado que o presidente russo morreu devido a um aparente ataque cardíaco e foi rapidamente sucedido por Alexander Nemerov. Ryan é surpreendido pelo diretor Cabot e levado às pressas para uma reunião. Eles discutem a personalidade do novo presidente a assumir o poder na Rússia. Como parte de seu trabalho de analista, Ryan já havia preparado uma estimativa de inteligência sobre Nemerov. Depois da reunião, Cabot pede inesperadamente que Ryan o acompanhe na viagem à Rússia. No deserto, um traficante internacional de armas chamado Olson se encontra com o comerciante árabe de sucata e rapidamente reconhece o tipo de bomba que vê diante dele. Ele diz ao árabe que a bomba não vale nada, mas oferece $400 por ela, já que o homem perdeu o filho na guerra. Uma vez de posse da arma, Olson contata Dressler e se oferece para lhe vender a bomba por $50 milhões. No jatinho, Ryan liga para a doutora Muller e pede desculpas, dizendo que não vai poder comparecer no jantar, porque surgiu um trabalho de última hora. Eles chegam na Rússia e se encontram pessoalmente com Nemerov. O presidente russo ficou sabendo da pesquisa interessante sobre a vida dele que Ryan fez sobre ele. Nemerov não quer se meter na inspeção deles, mas pede para Cabot dar um recado para o presidente Fowler. Ele informa que a Chechênia é um assunto interno. O que eles fazem lá não é da conta dos americanos. Após uma breve reunião em Moscou com Nemerov, Ryan e Cabot inspecionam uma instalação nuclear russa. Ryan percebe que 3 importantes cientistas nucleares estão ausentes das instalações. Quando questionado por Ryan, o anfitrião russo diz que vai verificar. No entanto, o conselheiro sênior do presidente Nemerov, Grushkov, toma a frente e diz que o Dr. Milinov está doente, Orlov está de férias e Spassky foi assassinado vindo para o trabalho de carro na semana passada. No jatinho, Ryan está desconfiado de que os russos estão mentindo. Ele descobriu que Milinov é perito em detonadores, Spassky em núcleos de reator, e Orlov é matemático e perito em geometria de explosivos de bombas de fissão. Cabot comenta que se alguém quisesse construir uma bomba nuclear clandestina, os cientistas desaparecidos seriam exatamente os 3 de que precisariam. Cabot ainda acrescenta que descobriu de uma fonte segura no Kremlin que Milinov não está doente. Orlov não tira férias há anos e Spassky, que supostamente morreu dirigindo, não dirige.
Cabot convida Ryan para participar de um jantar chique, onde o presidente dos Estados Unidos estará. No jantar, o presidente Fowler está discursando. Ryan e Mueller estão aproveitando a noite até que o discurso do presidente é interrompido por assessores que rapidamente o afastam do pódio. Alguns convidados também se levantam e saem. Na sala de situação da Casa Branca, Ryan e Cabot descobrem que as forças russas bombardearam a província separatista da Chechênia com armas químicas, infligindo baixas massivas. Os presentes debatem a resposta adequada dos Estados Unidos, favorecendo eventualmente alguma forma de reconhecimento diplomático para os chechenos. Ryan fala e sugere que o presidente Nemerov não teve nada a ver com o ataque, que uma facção linha dura separada ou um general pode ter agido sem a sua aprovação. A hipótese de Ryan cai por terra com os outros presentes. Após a reunião, Ryan encontra uma TV em outra sala e assiste Nemerov fazer um discurso dizendo que toda a nação tem o direito de se defender, e os atos de terrorismo têm que acabar. O presidente russo ainda anuncia que o bombardeio com armas químicas não foi decisão dele. Após o discurso, Nemerov descobre pelo conselheiro sênior que 2 generais linha dura nas Forças Armadas atuam por conta própria. Nemerov então dá a ordem para fazer os generais desaparecerem silenciosamente. Em Viena, o grupo de Drexler reúne-se para discutir o seu plano para o futuro da Europa. Drexler está tentando provocar um confronto nuclear entre os Estados Unidos. Com os centros do capitalismo e do comunismo destruídos, o fascismo pode surgir mais uma vez na Europa. Quando um dos homens expressa suas dúvidas sobre a estratégia, ele é estrangulado até a morte. Por outro lado, um agente da CIA chamado John Clark foi enviado à Rússia para investigar o desaparecimento dos 3 cientistas nucleares. Ele envia algumas provas para Cabot, informando que conseguiu localizar uma base militar soviética abandonada na Ucrânia, onde os homens podem estar trabalhando. Cabot envia Ryan para ajudá-lo, e eles conseguem penetrar no complexo, que não mostra sinais de atividade atual. Uma vez lá dentro, eles descobrem que toda a equipe nuclear foi assassinada. Há também provas claras de atividade com armas nucleares, mas parece que o produto acabado já foi embalado e enviado. Em um armazém nas docas, um dos seguidores fiéis de Drexler usa uma empilhadeira para carregar a caixa do tamanho de uma geladeira em uma caminhonete. Esse destino era o porto de Baltimore. A carga mortal é entregue sob o estádio de futebol de Baltimore, onde é desencaixotada e revela ser uma máquina de venda automática de cigarros com uma pequena arma nuclear escondida dentro. Ryan pede a um colega em Langley para rastrear atividades recentes de transporte marítimo na área, e ele relata que uma grande caixa foi de fato recolhida e enviada de Kiev ao seu destino final por via aérea e marítima. O estádio vai estar lotado, e o presidente dos Estados Unidos vai prestigiar a partida. Por outro lado, Ryan liga para Cabot para avisá-lo sobre a ameaça. Embarcando em um helicóptero para Baltimore, Ryan continua tentando passar a informação. E, finalmente, Cabot percebe com horror que o estádio é o alvo provável. O presidente é imediatamente retirado às pressas, enquanto as pessoas ficam sem entender nada. A comitiva do presidente sai em alta velocidade do estádio, mas eles não conseguem escapar da onda de choque da explosão da bomba nuclear. A comitiva presidencial é lançada para fora da rodovia, enquanto o helicóptero de Ryan também cai no chão. A equipe de resgate militar resgata o presidente levemente ferido de sua limusine e o coloca a bordo do helicóptero. Ryan, atordoado, consegue escapar dos destroços do helicóptero. Ao longe, ele vê uma nuvem em forma de cogumelo se formando sobre Baltimore. Ele só pode esperar que sua namorada esteja segura. Enquanto o presidente tenta resolver as coisas a bordo do Força Aérea 1, Nemerov tenta manter uma distância segura da tragédia. Um general corrupto da Força Aérea Russa, pago por Drexler, diz a um esquadrão de pilotos a jato que os Estados Unidos atacaram Moscou. Ele ordena um ataque a um porta-aviões dos americanos no Mar do Norte. O presidente dos Estados Unidos e da Rússia trocam algumas mensagens. Robert Fowler acha que a Rússia tem alguma coisa a ver com o incidente, mas não tem provas se foi realmente eles. Nemerov insiste que seu país não está envolvido no ataque, mas não tem como provar. Enquanto isso, os jatos russos lançam uma salva de mísseis de cruzeiro contra o porta-aviões, destruindo a torre de comando e danificando o porta-aviões. Convencido de que Nemerov não ordenou o ataque, Ryan solicita urgentemente uma amostra de solo do local da explosão. Uma análise prova conclusivamente que o plutônio veio de dentro das instalações de processamento nuclear dos Estados Unidos, não da Rússia. Ryan consegue localizar Cabot, que está mortalmente ferido.
Ryan pede ajuda a Cabot para localizar John Clark, mas Cabot dá seu último suspiro e morre. Antes de sair, Ryan pega um saco plástico contendo os pertences de seu chefe. Enquanto isso, o presidente Fowler ordena um ataque de retaliação contra a base aérea russa onde os jatos foram lançados. Os Estados Unidos e a Rússia estão à beira de uma guerra nuclear, tal como Drexler esperava. Clark, no Oriente Médio, descobre que o plutônio foi fornecido a Israel em 1968. Ele rastreia o negociante árabe de sucata, que está morrendo por causa da radiação. O homem conta que vendeu a bomba para Olson, o traficante de armas. Um hacker da CIA consegue penetrar no computador de Olson e ligá-lo a Drexler. Correndo contra o tempo enquanto silos de mísseis são abertos e bombardeiros estratégicos são lançados, com os bombardeiros estratégicos próximos de chegar à Rússia, Nemerov ordena que ativem as armas nucleares. Ryan consegue um helicóptero para levá-lo ao Pentágono. Usando o cartão de Cabot, Ryan chega ao Centro de Comando Militar Nacional. Ele convence um general da Força Aérea a enviar uma mensagem diretamente a Nemerov. Ele explica ao presidente russo o plano de Drexler e implora que ele se retire. Apenas 30 segundos antes do lançamento do míssil, Nemerov envia uma mensagem para o presidente dos Estados Unidos anunciando que deu ordens para as forças russas cessarem o ataque. E se os americanos fizerem o mesmo, uma trégua será efetivada nas próximas 5 horas. Fowler então ordena que parem o lançamento. Algumas semanas mais tarde, enquanto os presidentes Fowler e Nemerov assinam um novo tratado de redução de armas, uma série de ações em todo o mundo vingam a conspiração imperdoável que quase levou à Terceira Guerra Mundial. Em Damasco, John Clark entra no apartamento de Olson e corta a garganta do traficante de armas. Em uma floresta russa, agentes da KGB perseguem o general corrupto que ordenou que os jatos atacassem o navio americano e atiram nele. E em Viena, enquanto Drexler, em pânico, tenta escapar, uma bomba destrói o seu carro numa explosão. Do lado de fora da Casa Branca, Ryan e Mueller estão aproveitando o dia, quando Grushkov, o informante de Cabot e conselheiro sênior do presidente Nemerov, aparece. Ele agradece a Ryan por evitar o Armagedon. E como agradecimento, ele dá um presente modesto para o casamento deles. Espero que tenham gostado. Até a próxima.